Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais uma aula de Excel aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar sobre a função PROC-V e sobre a função SIERRO. Eu vou deixar um card aqui nesse vídeo, onde eu já faço uma aula falando passo a passo específico sobre a função PROC-V. Uma aula bem detalhada sobre a função de procura mais famosa aí do Excel. E hoje nós vamos pegar a função PROC-V e fazer uma junção aí e ver a utilidade que ela tem com a função SIERRO. Olha só, aqui a gente tem uma base de dados onde eu tenho datas, eu tenho estado, eu tenho aqui a região, eu tenho os vendedores, clientes, produto de venda, código de pagamento. Eu tenho aqui essa coluna que está em branco, que é a forma de pagamento. Eu tenho aqui o valor da venda e eu tenho aqui o status da compra, se ela foi cancelada, se ela foi concluída e assim por diante. E aqui eu tenho uma outra planilha chamada tabela de códigos. Olha só, o código C014, ele é cartão de débito. O C230, cartão de crédito. Z011, transferência bancária. E o Z064 é o pagamento em dinheiro. E aqui nessa base a gente percebe que tem uma coluna aqui de códigos de pagamento. Ou seja, o código C014, ele vai ser, se eu consultar lá na tabela de códigos, cartão de débito. Então, poderia muito bem vir aqui e escrever cartão de débito. Só que como a gente já viu como a função PROC-V atua, a gente consegue pegar esse código, procurar ele nessa tabela e retornar aqui a descrição desse código aqui, que é o C014. E a mesma coisa a gente vai fazer para esses demais códigos aqui. Então, vamos fazer o passo a passo aqui, usando a função PROC-V. E lá no vídeo, que eu vou deixar o card aqui de novo, eu deixo explicação detalhada sobre como funciona a função PROC-V. Então aqui, ó, vou colocar o sinal de igualdade e vou escrever aqui a função PROC-V. Tá aqui a função PROC-V, eu posso selecionar aqui com a setinha do teclado, olha só. Eu posso movimentar, vou apertar a tecla Tab para selecionar a função. E olha só, valor procurado. O que eu estou procurando? Eu estou procurando esse código aqui, o código C014. Eu vou colocar ponto e vírgula e eu vou para o segundo argumento, que é o argumento matriz tabela, ou seja, onde que eu vou procurar pelo código C014. Eu vou procurar pelo código C014 lá na minha tabela de códigos. Então, eu vou vir aqui na tabela de códigos e aqui, olha só, eu posso clicar e arrastar aqui os argumentos da minha função PROC-V e eu estou aqui na função matriz tabela, perceba que ela está em negrito. Aqui, ó, eu posso simplesmente selecionar as duas colunas, aqui a coluna A e a coluna B também. Vou apertar ponto e vírgula, número índice coluna, ou seja, dentre essas duas colunas, qual é aqui a coluna que eu quero retornar alguma coisa? Eu quero retornar alguma coisa aqui nessa coluna de descrição, ou seja, eu tenho os códigos e eu tenho a descrição aqui desse produto. Olha só o que eu vou fazer, vou voltar lá para minha base de dados, eu vou apagar aqui a minha função e vou fazer o seguinte, olha só, vou vir aqui na guia exibir, vou exibir aqui barra de fórmulas. Por quê? Pela barra de fórmulas, eu consigo acompanhar o passo a passo da minha função, olha só. Igual PROC-V, vou selecionar aqui a função PROC-V, valor procurado vai ser o C014 também, ponto e vírgula. Olha só, agora aqui através da minha barra de fórmulas, eu posso clicar aqui dentro ó, e eu vou lá para a minha planilha tabela de códigos e aqui eu posso dar continuidade. Eu vou apagar aqui essa descrição. E aqui no argumento matriz tabela, eu vou selecionar aqui, ó, tanto a descrição aqui do código, quanto a descrição aqui desse código de pagamento. Então, vou selecionar essas duas colunas, ou você pode selecionar também aqui, tanto a coluna A, quanto a coluna B. Nesse caso, eu vou selecionar essas duas colunas, ponto e vírgula. E perceba que aqui eu tenho tabela de código, exclamação, A2, dois pontos, B6. O que significa isso? Significa que eu estou na planilha chamada tabela de códigos. Perceba que aqui eu tenho a descrição da planilha, tabela de códigos. E aqui eu tenho exclamação, que é a afirmação de que eu estou nessa planilha. A2, dois pontos, B6 significa que eu fiz uma seleção da célula A2 até a célula B6. Então aqui em número índice coluna, eu vou colocar o número 2, porque dentro dessa matriz tabela eu tenho duas colunas. Eu quero retornar o conteúdo que está na segunda coluna, que é na coluna aqui da descrição. E a gente conta sempre da esquerda para a direita. Então, primeira coluna é a coluna de código, segunda coluna é a coluna da descrição. Então, o que eu quero retornar está na segunda coluna, eu coloco o número 2. Aqui eu vou dar um ponto e vírgula para ir para o último argumento aqui da minha função. E eu quero exatamente
o valor referente ao código C014. Então eu coloco correspondência exata, não vou trabalhar com aproximações, eu quero exatamente o conteúdo do código C2, que é aqui cartão de débito. Então posso selecionar aqui falso com a tecla Tab, ou eu posso colocar também o número 0. Então vou deixar o número 0 aqui, posso fechar parêntese e posso dar um Enter. Olha só, ele retornou aqui para mim, cartão de débito. Se eu entrar dentro da célula, olha só, ele está procurando o código C014 aqui na minha tabela de códigos. E aqui, olha só, o que eu tenho que fazer antes de arrastar para as demais células? Eu preciso trancar o intervalo aqui da tabela de códigos. Então aqui na célula A2, eu vou apertar F4 para trancar aqui a célula A2 e também vou trancar aqui a célula B6, ou seja, eu estou trancando intervalos da célula A2 até a célula B6, que foi a seleção que eu fiz lá na minha tabela de códigos. Aqui eu posso dar um Enter, e aqui, olha só, eu vou arrastar para baixo, eu posso dar um duplo clique, ele vai replicar aqui para as demais células o mesmo critério que eu utilizei aqui na minha primeira célula. E olha só, a gente percebe que o Excel ele retornou aqui alguma espécie de erro, que é jogo da velha N/D. E não necessariamente isso é um erro. O que está acontecendo aqui? O Excel está procurando pelo código C011. Então vamos entrar dentro da célula. Olha só, vou apertar aqui F2 para entrar dentro da célula. Ele está procurando pela célula H8, que é o código C011, na tabela de códigos, que vai da célula A2 até a célula B6. E ele está querendo retornar a segunda coluna, que é o número 2. E eu quero uma correspondência exata. E se a gente olhar lá na tabela de códigos, a gente vai ver que eu não tenho esse código, que é o código C011. E o que aconteceu? Bom, existem várias hipóteses, mas o que pode ter acontecido é que esse código foi lançado incorretamente. Ou esse código que foi lançado aqui nessa base de dados não foi lançado aqui também na tabela de códigos. Então o que eu posso fazer? Eu posso corrigir esse alerta aqui. E ao invés disso, eu posso colocar uma mensagem, por exemplo, código não encontrado, ou código incorreto, ou verificar código lançado na base de dados. E olha só, eu faço isso com a função seErro. Então eu vou entrar aqui dentro da minha primeira célula, vou apertar F2, eu entro dentro da célula. E aqui antes da função procv, depois aqui do sinal de igualdade, vou escrever aqui a função seErro. SeErro, tá aqui minha função, eu posso dar um tab, que eu vou abrir a função. E aqui é bem simples, olha só, nesse argumento valor, o que vai acontecer? Se esse valor aqui, que vai ser toda a minha função procv, for verdadeiro, então eu quero que literalmente ele retorne a procura que ele está fazendo do código. Caso seja o código C014, que eu esteja procurando lá na tabela de códigos, e ele literalmente encontre a descrição desse código, eu quero que ele retorne. Caso contrário, agora eu coloco ponto e vírgula depois aqui de toda a minha função procv. Ponto e vírgula. Caso dê esse erro aqui, que é o jogo da velha N/D, caso ele não encontre esse código, eu quero que apareça uma mensagem ao invés desse chamado erro, que na verdade não é um erro, o procv simplesmente não encontrou o código. Então eu vou abrir aspas, todo o texto no Excel a gente coloca entre aspas, eu vou escrever da seguinte forma: código não encontrado. Código não encontrado, coloco ali o não em maiúsculo para dar uma maior ênfase, e aqui eu posso fechar parênteses e eu posso dar um Enter. Olha só, a princípio nada aconteceu, eu vou dar um duplo clique aqui nessa alça de preenchimento e olha só, ele vai retornar aqui para mim código não encontrado. Tudo que ele não conseguir identificar o código na tabela de códigos, a gente não vai ter mais aquele erro, que é o jogo da velha N/D. A gente vai ter uma frase chamada código não encontrado. Se eu clicar aqui nos rótulos de dados, olha só, vou apertar Ctrl Shift L. Ctrl Shift L para colocar aqui os filtros no Excel. Eu vou clicar aqui nessa setinha e eu vou simplesmente, olha só, desmarcar todas essas opções e marcar apenas código não encontrado. Olha só que legal. Eu vou ter aqui todos os códigos que não estão lançados corretamente aqui na minha base ou que não foram lançados aqui na minha tabela de códigos. Então aqui a função seErro com procv, uma alternativa para melhorar aí a descrição das suas planilhas caso ocorram erros semelhantes a esse exemplo que eu usei aqui nessa aula.
E olha só, se você tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações, deixar o seu comentário e também de deixar o super like aí nesse vídeo. E na descrição eu vou deixar um link aqui e um super bônus do meu curso de Excel completo, mais um curso de Dashbus, para você sair do zero e até o nível mais avançado de Excel, beleza? Um abraço e até a próxima!